Neste vídeo especial, exploramos a trajetória extraordinária dos valdenses, um dos movimentos cristãos mais antigos e fascinantes da história, que atravessou séculos de perseguições, exílios e resistência nas montanhas geladas dos Alpes. Você vai conhecer Pedro Valdo, o homem cuja coragem e transformação pessoal deram início a um movimento espiritual que antecipou diversos princípios da pré-reforma e influenciou a história do cristianismo muito antes de Martinho Lutero. Prepare-se para uma narrativa cinematográfica que une história medieval, documentos e manuscritos antigos, arqueologia dos Alpes, pesquisas acadêmicas modernas, curiosidades surpreendentes e uma jornada de fé e resistência que poucos conhecem. Este vídeo foi produzido para quem ama a história da Igreja. Investigações históricas profundas e descobertas que ficaram escondidas por séculos. Bem-vindos ao Curiosidade Sem Fim 7 e 7. Aqui você encontra histórias, mistérios, fatos escondidos pelo tempo e descobertas surpreendentes sobre o mundo antigo e moderno. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal Curiosidade Sem Fim 77. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Agora, vamos para mais um mergulho profundo na história. Os valdenses. A história que a montanha guardou. O cenário do século XII. O século XII era uma época de cidades crescendo, comércio forte e debates religiosos intensos. As universidades de Paris e Bolonha surgiam cheias de ideias novas, enquanto a Igreja Católica alcançava o auge de seu poder, mas também recebia críticas por luxo, corrupção e distanciamento do povo. Foi nesse clima que começaram a aparecer grupos que buscavam uma fé mais simples, entre eles os pobres de Cristo, e no meio deles surgiriam os valdenses. A história começa entre as montanhas silenciosas do Piemonte, no coração frio dos Alpes, onde existe uma história que quase desapareceu, uma história de coragem, de fé, de palavras proibidas, uma história que as montanhas guardaram e que hoje vamos revelar. Quem foi Pedro Valdo? Pedro Valdo nasceu por volta de 1140, em Lyon, na França. Era um comerciante rico, influente e totalmente integrado ao ambiente urbano que florescia na época. Mas tudo mudaria alguns anos depois. A conversão de Valdo. Por volta de 1173, dois acontecimentos mudam sua vida. A morte repentina de um amigo durante um banquete. A pregação do evangelho do jovem rico narrado por um mestre local. Esses eventos fizeram Valdo se perguntar: o que é realmente essencial? Ele procura teólogos, busca conselhos e manda traduzir partes dos evangelhos para a língua do povo, algo completamente inovador. Ao ler essas palavras, algo dentro dele se transforma. Valdo decide abandonar seus bens, viver em pobreza voluntária e imitar Cristo de forma radical. O movimento dos pobres do Lyon, sem intenção de criar uma nova religião. Valdo começa a pregar nas ruas de Lyon. Seus seguidores, homens e mulheres simples, se tornam conhecidos como os pobres de Lyon. Os pregavam, liam a Bíblia em voz alta e percorriam povoados levando uma fé viva e acessível. Para muitos, isso era libertador. Para outros, extremamente perigoso. Doutrina e práticas valdenses. Os valdenses construíram sua fé sobre 3 pilares centrais: pobreza voluntária, pregação aberta a qualquer cristão, inclusive mulheres, a Bíblia como autoridade suprema. Eles viviam de modo simples, viajavam em grupos para pregar e rejeitavam práticas que julgavam não bíblicas, como indulgências e rituais controlados pelo clero. Com o tempo, o movimento se espalhou pela França, Itália e Alemanha. A ruptura com a Igreja Católica. Valdo inicialmente tentou permanecer dentro da igreja. Chegou até a buscar a aprovação do Papa Alexandre III. Mas havia um problema grave. Pregar sem autorização era proibido. Os líderes eclesiásticos começaram a enxergar Valdo como uma ameaça à ordem religiosa. A ruptura oficial acontece no Concílio de Verona, em 1184, quando o Papa Lúcio III coloca os valdenses na lista de heresias. A partir daí, começam prisões, expulsões
interrogatórios da Inquisição, queima de livros e execuções. O movimento passa a viver na clandestinidade, refúgio nas montanhas com a perseguição aumentando. As cidades se tornaram perigosas. Assim, os valdenses fugiram para onde a mão da autoridade tinha mais dificuldade de alcançá-los. Nas montanhas dos Alpes, organizaram comunidades simples, preservaram manuscritos e mantiveram viva a fé que acreditavam ser o verdadeiro cristianismo apostólico. Durante os séculos XV e XVI, repressões violentas varreram regiões valdenses, especialmente no Piemonte e no sul da França. Os relatos mais marcantes mencionam tropas enviadas por governantes aliados ao clero, aldeias consideradas hereges, sendo incendiadas, casas queimadas com famílias dentro, comunidades dispersas para sobreviver. Alguns prédios onde valdenses se reuniam também foram incendiados, o que transformou esses episódios em símbolos da perseguição. Não era por negarem Cristo, mas por desafiarem as estruturas e a autoridade religiosa predominante. Houve séculos de resistência, apesar de toda a opressão, expulsões e massacres. Os valdenses continuaram preservando manuscritos, mantendo cultos simples, transmitindo memórias de geração em geração. A resiliência desse povo impressiona até hoje. Os valdenses, quando a reforma protestante começou no século XVI, muitos perceberam algo curioso. Vários elementos defendidos pelos reformadores já estavam entre os valdenses centenas de anos antes. Por isso, muitos historiadores os consideram um dos movimentos cristãos mais antigos ainda existentes. Hoje, os valdenses formam uma das igrejas protestantes mais antigas do mundo, atuando com forte foco em educação e ação social. A história dos valdenses não é apenas sobre resistência, é sobre uma luz que atravessou séculos, impérios, dogmas e montanhas, e que continua acesa até hoje. Se você gostou deste mergulho na história, deixa o like, se inscreve no Curiosidade Sem Fim 77, ativa o sininho e compartilha este vídeo. E comenta aqui embaixo o que mais você quer descobrir.